vamos lá. Flávio está no centro de 3 delações e Ottoni foi direto. Vai implodir metade da República do Rio de Janeiro. Vamos ver, gente. Se tem Flávio desesperado, a gente está feliz. O ex-presidente da Assembleia... Videozinho do amor, do Rodrigo Bacelar. Isso, aquele querido que era presidente da Alerj do Rio de Janeiro e que utilizou de suas fontes privilegiadas para comunicar o TH Joias, o Diego Raimundo, que era envolvido com o Comando Vermelho, sobre as informações que ele tinha permitido aí que o TH Joias se pirulitasse, né, nas investigações para que elas não chegassem nele. Então, vamos ver, né, que o Rio de Janeiro é sempre uma atração à parte, né, meu povo? O Rio de Janeiro entrega. A gente não pode dizer que não. Bora lá. Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, iniciou negociações para uma colaboração premiada com a Polícia Federal. Preso há pouco mais de 2 meses sob acusação de integrar organização criminosa e vazar informações sigilosas para o Comando Vermelho, Bacelar teria preparado um esboço de delação que detalha esquemas financeiros na gestão Cláudio Castro e o repasse de recursos a parlamentares aliados na Alerj. A movimentação, ainda sem homologação judicial confirmada, já provoca apreensão nos bastidores da política fluminense e acende um alerta direto na campanha de Flávio Bolsonaro. O assunto não está sendo divulgado na mídia corporativa, mas a informação já movimenta as redes. O pré-candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Vinícius Bettiol, é um dos que divulgaram a notícia. Fala, pessoal, mais uma bomba, dessa vez para afundar de vez o bolsonarismo. O Rodrigo Bacelar, preso sob acusação de ser um faccionado do Comando Vermelho. Rodrigo Bacelar, que era presidente da Alerj, deputado estadual, presidente da Alerj, e que seria o candidato do Bolsonaro ao governo do estado do Rio de Janeiro. Esse Rodrigo Bacelar acabou de acertar agora uma delação premiada com a Polícia Federal. O clima na extrema-direita é de desespero. Ele deve entregar quase toda a Alerj. Mais do que isso, pode ser que ele entregue também os padrinhos políticos dele. Vocês acham que o grupo político dele teria tanta ligação com o Comando Vermelho? O TH Joias, o Rodrigo Bacelar, escolas estaduais entregues para que traficantes pudessem colocar cargos lá dentro. Vocês realmente acham que o Bolsonaro estava extremamente aliado com essa gente? Inclusive colocaria o Rodrigo Bacelar como candidato ao governo do estado, sem saber de nada? Agora o Bacelar vai entregar tudo, vai entregar todo mundo. Eles estão desesperados. Vocês imaginem só, eles brigaram tanto para poder se promover politicamente, para que o Trump colocasse o Comando Vermelho como uma organização terrorista. Pois bem, o Trump colocou o Comando Vermelho como uma organização terrorista. E agora, simplesmente, boa parte da direita pode ser exposta nessa delação do Bacelar. O ex-aliado da família Bolsonaro, o deputado Ottoni de Paula, confirma a suposta delação de Bacelar e diz que ela vai implodir metade da política do Rio de Janeiro. Não, o negócio do Bacelar, gente, por isso que eu relembro a trajetória desse cara. Meu, ele era presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Olha só os amigos dele. Cláudio Castro, tá? Ele assistia jogo com o Cláudio Castro. Então, ali, a hora que puxar, a hora que o Bacelar ele começar a falar, vai ser aquela linha. Vai assim, ó, 200 mil camarão, 450 pescado. Essa linha não vai parar, gente. Não vai parar de vir coisa. Tá? Porque vocês sabem que a Alerj do Rio de Janeiro ela não é para amadores. Lembrando que não tinha nem como colocar governador no Rio de Janeiro. É importante a gente falar isso. Não tinha nem de onde tirar alguém para ser governador do Rio de Janeiro. De tão pesado que tá o negócio. Tá? O negócio, assim, tá, vamos chover no molhado aqui. Várias vezes eu falo para vocês, Rio de Janeiro é polícia envolvida com crime organizado, que são as milícias, política para que tudo isso funcione, então o meio político está sempre envolvido, escola de samba e jogo do bicho. É isso, gente. Esse é o Rio de Janeiro. O negócio deixa qualquer um tonto. Haja remédio para a labirintite. Está vindo aí 2 delações que irá destruir, implodir
esta direita bolsonarista hipócrita. Esqueçam, eu não vou ficar aqui na minha rede social cobrando do PT honestidade, cobrando do Lula honestidade. Não, eu não tenho relação com o PT, eu não tenho relação com o Lula. Agora, eu tenho relação com a direita. Aliás, com a verdadeira direita. Não essa direita que se fantasiou de Deus, pátria e família, mas que, na verdade, é tão ou mais corrupto do que os grupos que, ao longo dos anos, eles apontaram o dedo dizendo que eram aliados da corrupção. Está vindo aí 2 delações que irá destruir, implodir esta direita bolsonarista hipócrita, que simplesmente manterá a esquerda no poder. Primeiro, a delação de Daniel Vorcaro, que, sem dúvida alguma, vai atingir o presidenciável Flávio Bolsonaro. Sim, porque se não tiver o filme de Bolsonaro nesta delação, não adianta, não vai servir para nada. Eles vão querer saber qual a relação entre Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro. A segunda delação que vai implodir o bolsonarismo hipócrita, que aponta o dedo para a corrupção do PT e da esquerda, mas são tão corruptos quanto é a delação de Bacelar, ex-presidente da Alerj. Está vindo aí a delação do Bacelar. E na delação do Bacelar vai implodir a metade da política do estado do Rio de Janeiro. Ele vai mostrar nesta delação os deputados corruptos que participavam da sua corrupção. Só para você ter uma ideia o quanto essa turma roubou, estão calculando que Bacelar deverá, em um acordo com a Justiça, devolver mais de 300 milhões de reais aos cofres públicos. Veja o quanto essa gente roubou. E aí, Bacelar vai ter que entregar Cláudio Castro, que sempre foi o seu sócio nas maracutaias, que até pouco tempo atrás era o senador do PL, era o senador do Flávio Bolsonaro, que nem moral para mandar ele largar a eleição ele teve. Por quê? Porque Flávio e Cláudio sempre foram sócios. Essas 2 delações contra a direita bolsonarista, sem dúvida alguma, vai arrancar a máscara da hipocrisia do Deus, pátria e família. Eles esqueceram de dizer no final, e o meu bolso também. Na verdade, são... E assim, né, porque aí vai revelar... Não é nem uma questão de Banco Master que a gente está falando aqui, porque vai revelar essas conexões com milícias e com Comando Vermelho. Olha só o nível do negócio. E aquele escândalo da área da saúde também, que ontem me lembrando, eu estava falando com a minha tia, e ela estava me falando desse negócio do escândalo da saúde envolvendo Flávio Bolsonaro, porque a gente tem que lembrar que antes de ser senador, ele estava lá. Então, todos esses caras que ficaram por ali, era tudo os chupim do PL do Rio de Janeiro. Ali é o núcleo eleitoral da família Bolsonaro. Então, uma coisa interessante que o Ottoni falou... e realmente a gente comenta muito disso aqui, de que ele era realmente o filho mais corrupto do Jair Bolsonaro, por tudo que a gente sabia do RJ, né? Das rachadinhas, as rachadinhas, inclusive, que nós vimos esses últimos dias, que também eram feitas pelo Mário Codes aí, né? O Mário Frias, ele também estava fazendo a rachadinha. Ele também estava nessa mesma pegada. Agora, muito interessante esse ponto
do Ottoni, porque era algo que a gente falava que antes mesmo do Banco Master a gente sabia dos envolvimentos com a Alerj, do Flávio. E realmente aí não vai ter como, aí não vai dar. A hora que começar, porque o Bacelar, gente, ó, que ele tá preso. Ó, que ele tá preso. Ele quer mais do que nunca sair dali. E eles sabem como a família Bolsonaro funciona. Eles soltam a mão de todo mundo. O próprio Ottoni é um ex-bolsonarista. A gente já viu aqui o Julian Lemos, que também é um ex-bolsonarista. A gente já viu o Joyce Hasselman. A gente já viu tantos aqui que acabam criticando a família Bolsonaro. Vocês acham que o Rodrigo Bacelar ele vai querer continuar preso com o Flávio senador e candidato à presidência da República? Vocês juram, né? Bom, vamos continuar vendo o resto disso aqui. Gente, bora lá, o hospital para o Flávio César, para a Karina da Grana. Karina da Grana, essa daí, Donkey Horse entrando numa frias maior ainda. Pois é, Mário Coldes, Mário Frozens. 3 delações importantes em curso. Daniel Vorcaro, do Banco Master, Rodrigo Bacelar, da Alerj, além de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, que também pode implodir o ex-governador de Brasília, Ibanez Rocha. As 3 delações que atingem Flávio está sendo até ironizada nas redes. Espantoso que Flávio Rachadinha pode ser a figura central em todas. O sujeito tá gabaritando a corrupção no Brasil, escreveu o perfil Pfaffer. Provas não faltam para associar o senador do PL do Rio de Janeiro com as facções criminosas. O Flávio Bolsonaro também foi denunciar o Comando Vermelho, mas esqueceu de apagar as fotos com Rodrigo Bacelar, presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em investigação da Polícia Federal, que apura vazamentos de informações sigilosas à facção criminosa. A deputada do PT do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides, postou uma montagem com diversas fotos de Flávio junto com Bacelar e perguntou: Flávio Bolsonaro tem um amigo terrorista? Também há vídeos que Flávio Bolsonaro tenta esconder, mas que entregam o que ele fez em invernos passados. O jornalista Bob Fernandes explica essa aproximação. Ali é Flávio Bolsonaro em Búzios com o prefeito, ao lado dele surgirá, isso é em junho do ano passado, surge Rodrigo Bacelar, aquele que foi preso, foi destituído da presidência da Assembleia, depois o Cláudio Castro, o governador herói daquele massacre no Alemão, tramou que ele ficasse em casa com tornozeleira, com apoio da Assembleia, e ali ele está conversando, naquela cena final, ele está conversando longamente com o Flávio Bolsonaro, que era um participante desse Converscote no Rio de Janeiro, em Búzios. Ali, ó, conversinhas à beira-mar. Olha que coisa bonita, gente. Praticamente, olha, se jogar para Iemanjá, ela devolve, hein? Se jogar para Iemanjá, falar: toma, Iemanjá, toma essas oferendas. Ela não quer essa merda. Pá! E joga para trás. Mas, assim, aqui, olha, eu vou te falar esse nickname, hein, meu amigo? Olha, vou falar esse nickname aqui complicado. Agora o mercado financeiro que promove golpes pelo Brasil estão juntos nesses acontecimentos. Pois é. E a grande verdade, né, é que eles não estão juntos só nesse caso do Banco Master. Porque as fintechs, elas foram feitas aqui no Brasil. Gente, é impressionante como tem coisa. Não sei se tem alguns de vocês aqui que trabalham com administração, que trabalham com mercado financeiro, mas é incrível como tem coisa no nosso mercado financeiro que é feita para dar errado, né? Na verdade, é feita para dar certo para eles. E para fazer lavagem de dinheiro, para fazer falcatrua. É impressionante. O jeito que as fintechs funcionavam até a Operação Carbono Oculto, sem nenhum tipo de fiscalização. Aí, quando o Haddad começou a falar que precisava e começou a colocar limite por conta da Carbono Oculto, porque o escândalo chegou na Faria Lima, aí agora está se descobrindo tudo o que rola. Então, a lavagem... Porque vocês sabem, a Carbono Oculto... Vamos lá. A Carbono Oculto é aquela operação que envolve as fintechs aqui de São Paulo, né, que envolve Faria Lima, envolve também o PCC. Só que essa operação, ela também tem a adulteração de combustível,
ela tem adulteração de combustível para poder lavar dinheiro em rede de combustível. Assim como a Refit do Rio de Janeiro também lavava combustível, e tem a Carbono Oculto 86 lá do Piauí, lá do norte do Brasil, que também lavava dinheiro assim. Tá? Então, foi por isso que essas fintechs aí, elas foram feitas literalmente assim, com a cartilha do rabo do Satanás. E aí agora, depois dessas operações, principalmente depois da Carbono Oculto, que teve aqui em São Paulo, porque teve a participação da Receita Federal, que eles começaram a endurecer esse tipo de coisa. Que eles começaram a endurecer, não deixar as contas serem encerradas logo de cara. A conta, você precisa tê-la por um tempo para justamente poder ter esse rastreio gravado, né, guardado por um tempo. Então, as fintechs, elas aqui no Brasil, elas foram feitas para dar errado, para dar errado, para que o crime organizado deitasse e rolasse, né? Geraldo Rodrigues, muito obrigada, meu querido. Um beijo para você. Agora faltando R$90, mais um membro aqui para a nossa live. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Falar uma coisa aqui. Gente, seguinte. Real, eu preciso da ajuda de vocês para a gente continuar a fazer essa live, tá? Essa live, o programa ele é razoavelmente novo aqui no canal. Então, eu preciso de vocês para a gente continuar existindo. Então, é só mandar R$1. Manda R$1 no Pix, se vocês puderem. Cada um aqui, quem puder mandar R$1, a gente fecha a conta e passa a régua rapidinho. Agora, faltando R$90. Nossa meta não é uma meta alta. Não é uma meta para a gente ficar rica, é para custear a transmissão. O YouTube fica com uma parte do nosso valor. Tem a minha presença na live. Eu fico uma boa parte do meu dia procurando notícia para vocês. Tem a estrutura do canal. A gente sempre precisa de uma ajuda de design. A gente tem que pagar o Pedro Zambarda, os custos da plataforma de transmissão que a gente precisa para que o YouTube transmita a live. Então, gente, eu conto com vocês aqui, tá bom? De verdade, de coração. Contribuam com o que vocês puderem. Mandou no Pix? Fala pra gente aqui no chat quanto que vocês enviaram para que a gente possa tirar da nossa continha, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Esses conversinhas à beira-mar. Então, você imagine se... Coloque ou o Haddad, ou o Lula, ou quem quer que seja na conversa com o cara que é sócio do TH Joias, que é o cara do Comando Vermelho, e imagine o tamanho do escândalo. Eu pergunto, por que essas coisas passam batido? A resposta a gente já sabe. E essa aproximação com o CV não para por aí. Há uma rede de conexões de políticos no governo do Rio de Janeiro, ligados à facção que são aliados do 01. Guarde esse nome, Alessandro Pitombeira. Ele foi secretário estadual de esportes do Rio por indicação de Flávio Bolsonaro. E acabou de ser preso na Operação Unha e Carne da Polícia Federal por venda de influência e favorecimento para a facção criminosa Comando Vermelho. Mas essa teia não para por aí. Pitombeira é amigão de Gutenberg Fonseca, unha e carne de Flávio Bolsonaro. Gutenberg também aparece em investigações envolvendo contatos com integrantes do Comando Vermelho. Ele é maravilhoso. A mesma investigação envolve o deputado TH Joias. Ele foi preso acusado de lavar dinheiro para o Comando Vermelho. Todos esses nomes circulam na mesma rede política ligada a Flávio Bolsonaro. E não é a primeira vez. O filho 01 de Bolsonaro vive cercado de escândalos e maracutaias. Homenageou o miliciano Adriano da Nóbrega e empregou a família dele no gabinete. É suspeito de esquema de rachadinha dos salários de funcionários. E já apareceu em diversas reportagens ligando seu nome à milícia do Rio. Rachadinha, lavagem de dinheiro, crime organizado, milícias. Quando juntamos todas essas peças, aparece uma teia de relações que não pode ser ignorada. O deputado Alencar Santana já entrou com uma representação para que a Polícia Federal investigue o senador Flávio Bolsonaro por suspeitas de vínculos com o crime organizado do Rio de Janeiro, especialmente com o Comando Vermelho. Várias pessoas do Rio de Janeiro foram afastadas de seus cargos públicos, secretários e mesmo deputado, algumas delas presas, e há indícios de relação política dessas pessoas com o senador Flávio Bolsonaro, de alianças políticas muito fortes com deputados e de indicações dele a cargos de secretariado de confiança no governo do Cláudio Castro. Muito bem lembrado, Núria. O TH Joias, o namorado dele é líder do Comando Vermelho. Quer ver? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ai, meu Deus, as
promoção da Renner. Ai, gente, vocês não me zoam, tá? Vocês sabem que aparece as promoções da Renner aqui. Ex-deputado TH Joias é flagrado em relação sexual com o líder do Comando Vermelho. Foi preso no início do mês, suspeito Diego Raimundo, né? Suspeito de intermediar a compra de venda de armas para o Comando Vermelho. Aí tava ali, ó, com a boca, né? Enfim, não importa, né, pra gente. Mas, pois é, entendeu? O nome é... Deixa eu pegar o nome do moço aqui. O ex-deputado TH Joias encena com o traficante, é o Índio do Lixão. Lembrei, o Gabriel Dias Oliveira, o Índio do Lixão, que é líder do CV e é o boy do TH Joias. Pois é, gente, o Brasil não é para amadores, não é para amadores. Esse negócio é pesado. Pois é, o Índio do Lixão aqui, o Alderico, já veio falar aqui do Índio do Lixão. E relação dessas pessoas, supostamente, com o Comando Vermelho, com o crime organizado. Ora, eu quero que a Polícia Federal investigue se o senador Flávio Bolsonaro tem relação com o crime organizado. Lembrando que ele já nomeou no seu gabinete milicianos, familiares de milicianos, já condecorou, quando era deputado estadual, milicianos na Assembleia Legislativa, já defendeu publicamente milicianos, e agora suspeita de participação dele de relação com pessoas que estão sendo investigadas, foram afastadas de seus cargos ou do seu mandato parlamentar por ter algum tipo de vínculo com o Comando Vermelho. Ora, o Flávio Bolsonaro também tem esse vínculo? Há provas contra ele? Eu não posso aqui afirmar. Por isso que eu estou pedindo a investigação da Polícia Federal contra ele ali. Tem algumas pessoas, como o TH Joias, como o Rodrigo Bacelar, ambos deputados estaduais, assessores desses, contra Gabriel Dias, que era o tal do Índio do Lixão, né? Não, gente, é tipo assim, eu acho tão Avenida Brasil esse apelido, né? É muito tipo Mãe Lucinda, lembra que ela era a líder do Lixão da Mãe Lucinda? É muito Índio do Lixão, cara. É muito... O Brasil é demais, cara. O Brasil é maravilhoso. O ex-secretário de Esporte, subsecretário Alessandro Pitombeira, do Rio de Janeiro, o Gutenberg Fonseca, ex-secretário de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, todos esses ali aliados do Flávio, que supostamente teriam sido indicados por ele e que foram afastados por uma decisão judicial por supostamente ter esse vínculo com o crime organizado. Flávio Bolsonaro também possui? Hora que a polícia precisa responder e investigar para valer. Afinal de contas, ele diz que quer combater o crime e vamos ver. Né? Na hora de proteger seus amigos, ele protege. E o vínculo dele direto com isso? Flávio Bolsonaro também tem suspeita de estar envolvido em uma quadrilha que sequestrou o orçamento da saúde do Rio de Janeiro, conforme informa a deputada Jandira Fegali. Quero destacar aqui, de fato, a questão dos hospitais federais do Rio de Janeiro. São hospitais... Jandira, não faz assim com o Flávio. Você sabe que ele precisa de você, Jandira. Vai que ele tem uma pressão baixa quando você está falando, você ainda vai ter que ajudar. O peru tá entortado ainda, viu, Luan? Tá entortado. Tá, o peru ainda não sabe para que lado vai. Tá assim. De altíssima complexidade, fazem inclusive transplante, e que ficaram 6 anos... e particularmente os últimos 4, com indicação de uma quadrilha. E a responsabilidade de Flávio Bolsonaro nisso é imensa no Rio de Janeiro. Ele indicou todos os diretores, ele indicou e controlava a gestão, e a gente sabe do tamanho da corrupção e do fechamento de serviços que aconteceu nesses hospitais. Então a gente não pode negar essa informação, isso é fato. E fato precisa ser investigado e responsabilizado. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com,
ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!